Estamos ao vivo, mas deixa eu mudar a velocidade dessa música. Eu assisto vídeos no YouTube com a música na velocidade 2x, né? Aí começou a música e começou na 2x. Bora lá pra nossa live! Boa noite! Sejam bem-vindos! Boa noite, Erivelton. Gente, hoje uma live especial. A gente vai falar sobre um case de sucesso aí para inspirar os empreendedores. Deixa eu colocar o título aqui. Como empreender no digital? Como empreender no digital. Boa noite, Carmen! Seja bem-vinda! Uma live surpresa. Não, eu avisei nos stories que eu ia fazer a live. Vocês sabem disso, né? Quem sabia que tinha live hoje à noite? Clica no aviãozinho aqui, ó, compartilha essa live, já chama 5 amigos pra vir assistir. Erivelto, manda um convite pra mim, pra eu te colocar na live. Tem que mandar o convite, daí eu te coloco aqui. E hoje a gente vai bater um papo com o jornalista Erivelto Oliveira. Tem que mandar o convite. O convite aparece aqui na tela, ó. Só clicar na tela, daí manda o convite pra mim, que eu te coloco aqui ao vivo pra gente bater um papo com a minha audiência. Boa noite aí pra Josi, Thalita, que eu tava fazendo massagem, já entrou aqui na live pra me assistir. Gente, todo mundo sabe como é que compartilha a live? Só clicar no aviãozinho e compartilhar. Só clicar no aviãozinho e enviar para as pessoas. E agora eu quero receber com muita honra e alegria o Erivelto Oliveira. Vamos ver. Olá! Tudo bem, Erivelto? Tudo bem, agora só deixa eu deixar um pouquinho mais longe, que ela estava muito próxima. Tudo bem com você, Dani? Obrigado pelo convite. Imagina. Boa noite para as pessoas que estão acompanhando a gente. Olha, eu estou super honrada. Obrigada aí pela sua participação. Seja muito bem-vindo aqui. É muito bom trocar uma ideia com você. Você já convidou a galera? Já clicou aí no aviãozinho, Erivelto? Chamou o pessoal ou não? Já cliquei, já mandei aí uns 5 ou 6. Show de bola, show de bola. Então vamos lá, gente. Deixa eu apresentar o Erivelto Oliveira, que eu conheci em uma reunião de network da Janela do Empreendedor. Lembra do dia que você entrou lá na janela? Pois é, foi uma janela de um amigo em comum que nós temos, né? O José Nascimento, e foi uma festa. Foi muito legal te receber lá. Para quem não conhece, gente, o Erivelto ele é jornalista, ele trabalhou na TV durante algum tempo e agora ele é vereador de Curitiba e ele tem uma banda de pop rock, quero saber de tudo, há 20 anos. Você tem essa banda e além disso ele tem um canal no YouTube que é o Brasil de Cor. Então assim, é um cara super empreendedor, que faz várias coisas e com certeza tem muitas histórias para compartilhar aqui com a gente. Então, Erivelto, como é que começou essa sua trajetória aí? Conta um pouquinho pra gente dessa vida de jornalista, Você é cantor da banda ou você toca um instrumento? Como é que é isso? Bom, indo por partes, né? Eu acho que a coisa mais antiga que eu tenho na minha vida é a música. Eu comecei a cantar e tocar ainda criança, com 4, 5 anos eu cantava em casa o dia inteiro. Com 10 anos eu ganhei um violão, aprendi a tocar violão sozinho, participei de grupos de jovens. E aí nessa trajetória de grupo de jovens é que eu usei um pouco mais o violão, usei um pouco mais a voz, fiz amigos nessa área. E há 20 anos nós montamos, agora já faz 21, né? Foi no ano passado que nós comemoramos 20 anos. A gente montou uma banda chamada Som na Chapa, e com esses amigos do grupo de jovens, eram 6, hoje é um quarteto, e eu mudei o instrumento, né? Eu tocava violão até os 30 e poucos anos, e aí troquei o violão pelo contrabaixo. Toco baixo e canto também na banda. É uma satisfação pessoal muito grande, a minha terapia, eu diria, sabe? Eu sei, a música é tudo de bom, né? Eu sou apaixonada com música. Você sabe que eu comecei a trabalhar numa rádio em Minas Gerais com 13 anos. Então eu começava a tocar música e falar no microfone desde nova. Então eu sou apaixonada com música e com comunicação. E aí depois. Eu não sei viver sem música. Eu acho que eu até vivo sem comunicação por, sei lá, uns 50, 100 dias, mas sem música eu acho que eu não vivo. É algo que me faz muito bem. Eu corro, né, 2 vezes por semana ouvindo música no fone, no último volume, cantarolo junto. Então,
A música é uma parte muito importante da minha vida, da minha personalidade. Que massa, tudo de bom. Mas assim, você montou a banda o ano passado, é isso? Ou não? Não, a banda montou em 2001. 2001. Então realmente fez 21 anos agora, né? Que legal. Isso, 21 anos. A gente já tocou em muitos palcos famosos aqui de Curitiba. Não era só o que faltava, no Guaíra, na Reitoria, Que massa. nos bares legais aqui da cidade. A gente tem uma trajetória bem bacana. Depois da pandemia, a gente teve, assim, digamos, demos um perdido assim no nosso trabalho, né? Mas estamos voltando aí. Em breve a gente fez uma ou duas apresentações desde que a pandemia começou em 2020. Uhum. Fizemos 3 lives, uma apresentação online e uma apresentação. Mas a gente quer voltar logo aí por os palcos que nós sentimos falta disso. Ai, que legal. Eu queria muito cantar, sabe? Mas eu sou muito desafinada. Então, assim, eu sei a letra das músicas, mas não sai, assim. E é muito engraçado porque as pessoas confundem e acham que porque a gente sabe se comunicar, né? Igual eu trabalhei em rádio, trabalhei em TV também. As pessoas acham que a gente sabe cantar, mas eu não sou nada afinada. Gostaria de ser, tá? Mas eu até começo as minhas lives cantando um pouco assim, Erivelto. De manhã cedo eu faço live 6h45 da manhã. Não sei se você sabe disso. E Eu já vi, inclusive. Você já viu? Bem Que cedo. legal. E eu Você começo ficou cantando bem as animado. músicas. Hã? Mas eu digo assim, a música é aprendizado, né? Algumas pessoas têm um dom que facilita muito, acho que é o meu caso, embora eu nunca tenha me profissionalizado, nunca tenha buscado isso, mas quem não tem um dom vai atrás da formação, vai atrás da técnica e também consegue. Eu acho que é uma questão de você buscar. É Você está em verdade. condição de chegar lá. Se você... Eu acredito que o ser humano ele consegue aprender qualquer coisa, né? Basta ele querer muito, né? Eu acredito muito nisso. Agora, conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua trajetória na TV. Com quantos anos você começou na TV? Quanto tempo você ficou lá? Porque agora você não tá mais, né? Agora você é só vereador, é isso? A minha vida profissional em televisão começou quando eu tinha 23 anos. Eu estava no 3º ano de jornalismo. Se vocês forem fazer as contas, né? Poxa, com 23 anos ele ainda estava na faculdade, sim. E o que eu fiz? Eu entrei na escola um ano depois do normal, né? Eu fiz um curso técnico no ensino de 2º grau, que também foi um ano a mais. Eu não passei no meu primeiro vestibular exatamente por causa do curso técnico e do quartel que eu estava fazendo no 4º ano. Então eu passei na minha 2ª tentativa de vestibular. Então eu perdi 3 anos aí perdi não, adiei alguns projetos, né? Estava fazendo outras coisas. E então eu entrei no curso de jornalismo, eu já tinha de 19 para 20 anos. Uhum. Quando eu estava no 3º ano, apareceu uma oportunidade de trabalhar na TV Curitiba, o canal 2 aqui de Curitiba, que era um canal da Band. Hoje é a Bandeirantes, mas ele não era a Bandeirantes na época. Uhum. E eu nunca tinha imaginado trabalhar em televisão, não era uma ideia que tinha me ocorrido. Mas aí, por insistência do Cláudio Dalla Beneta, um colega meu da rede ferroviária, onde eu estava fazendo estágio, ele insistiu tanto que eu fui lá na TV Curitiba, conversei lá com o diretor e ele acabou me contratando para ser repórter. Isso foi em agosto de 86. É 86 mesmo, vocês estão ouvindo direito. E aí eu fiquei 3 ou 4 meses na TV Curitiba e em dezembro de 86 me chamaram na TV Paranaense, né, na RPC TV, para fazer um período de férias. Eu fiquei na dúvida se deveria ou não deveria ir. Acabei aceitando o convite e fiquei lá por 27 anos na TV Paranaense. Fiz as funções de repórter, editor, apresentador, né? Fui criando uma história na televisão. Quando eu saí da RPC, eu ainda tive mais 2 anos de RIC TV. Fui fazer o Paraná no Ar, uma nova proposta de trabalho no Paraná no Ar. Uhum. Fiquei 2 anos na RIC e saí da RIC em 2015. Então, desde 2015 que eu não tenho mais aparecido na televisão como eu apareci durante quase todos os dias por quase 30 anos. Nossa, é muito tempo. Eu fiz as contas aqui e, assim, não acredito que você já tem 50 anos, porque você não tem cara de 50 anos. É isso mesmo? Eu brinco assim que no ano que vem eu faço 60, né? Mentira! 51.
Eu Sério? faço 59 em setembro e 60 em setembro do ano que vem. Já vou poder parar em vaga especial, feliz. Meu Deus, Erivelto, agora me conta qual que é o segredo dessa vitalidade. Porque você sabe que você tem uma carinha de 45, né? Já te falaram isso, né? Tem até menos. Qual que é o segredo? Lavar o rosto com água fria todas as manhãs, não importa a temperatura. Você corre todo dia, é isso? Não, eu corro 2 vezes por semana. Aham, Aos domingos, né, de manhã, eu posso ser encontrado facilmente no Parque Barigui correndo. legal. Eu corro normalmente das 10 até 1 da tarde. E corro, né, faço 10 quilômetros, depois dou 1 ou 2 ou 3 voltas no parque e volto para casa. Uhum. E aí, durante a semana, entre a segunda e o sábado, normalmente na quarta ou na quinta-feira, eu também corro 10 quilômetros, sempre que possível, assim, ou de manhã ou à tarde, mas também faço esse exercício para manter, né, a forma física, que já não é tão boa, né? Eu estava fazendo uns cálculos esses dias. Na minha época de quartel, eu fazia 12 quilômetros em 36 minutos, 35 minutos, mais ou menos. Hoje, para fazer 10 quilômetros, eu levo 1 hora, 1 hora e 10. Então, Ah, o mas é tempo vai normal. nos corroendo. Mas a gente tem que aceitar as coisas, né? Não parar, mas aceitar que Isso. você tem os seus limites. É, o importante é estar sempre em movimento. E eu já vi que você está muito em movimento, porque eu já dei uma olhada no seu canal do YouTube, Brasil de Cor. E eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Quando começou esse projeto? Como é que funciona? É um pouco parecido com o projeto da Roberta Conecta Afro. Olha, esse projeto é uma coisa que ele já tem mais de 10 anos, tem 12 anos, na verdade, Nossa. para contar para as pessoas. Em 2010, o censo de 2010, foi o primeiro censo que registrou uma população parda e negra maior do que a população branca no Brasil. Até o censo de 2000, a população branca era a maioria, era 53 a 47, ou em torno disso, né? Tirando aí os vírgula alguma coisa e indígenas, japoneses, mas a população brasileira era de maioria branca até o censo de 2000. Em 2010 houve essa primeira troca, então os negros e pardos passaram a ser 53% da população. E eu me lembro que nessa época eu apresentava o Paraná TV Segunda Edição, a gente recebeu um release do IBGE com essa informação e tal, e essa informação, pela primeira vez, né, me impactou, porque eu fiquei pensando assim, nossa, são tantos negros e a gente não vê os negros, né, em praticamente lugar nenhum nessa proporção. Eu me Uhum. acostumei na minha vida de estudante, na minha vida de quartel, enfim, a ser 1 ou 2 negros na multidão, né? Isso ainda, de certa maneira, continua. Sim. É que Curitiba também não tem essa proporção de 50%, aqui é em torno de 20%, mas ainda assim a gente não costumava ver os negros nessas posições. E me veio aquela pergunta, mas será que não tem os negros nessas funções? E aquilo passou, eu cheguei a fazer um projeto que eu entreguei para a direção da Globo na época, de fazer um programa que na época chamava-se Brasil, o título que eu dei era Brasil Negro Brasil, para ir buscar um pouco as origens dos negros na África, trazer isso para o Brasil e fazer um programa de entrevistas com negros. Só que eu saí da RTC, né, Uhum. 2 anos depois, 1 ano e meio depois, essa proposta nunca foi para frente. E em 2016, depois que eu saí da RIC, eu comecei a pensar nessa ideia. Falei, puxa, aquela ideia que eu tive lá atrás, né, de entrevistar negros, eu acho que eu vou colocar isso em prática. Consegui convencer aí uns amigos, um cinegrafista, o Vanderlei Moreno, mais o Lincoln Petramel, que tinha uma produtora, a fazer um projeto para a gente fazer 10 entrevistas com negros, mas não uma entrevista do tipo problema de preconceito, ou uma entrevista para baixo, ou uma entrevista das entrevistas tradicionais que fazem com negros, né? Sim. Só sobre pobreza, enfim. A minha ideia era pegar pessoas com representatividade, com um trabalho legal, e falar com as pessoas sobre o trabalho, sobre a atividade dela, não necessariamente para tratar racismo ou a questão racial. Uhum. Digamos, aquela coisa de buscar exemplos para você trabalhar com eles. Sim. Então, eu procurei 10 pessoas, entre elas que eu me lembro, o Candeeiro aqui. O Candeeiro é um militante do racial em Curitiba, ele tem um trabalho forte nesse sentido.
mas ele também é professor de capoeira, ele tem uma outra história, mas ele foi um dos primeiros entrevistados que eu busquei. Mas eu busquei também um dono de agência que tinha feito uma campanha de racismo institucional, para ele falar sobre essa campanha. A primeira primeira Miss Curitiba Negra, que foi em 2017, eu gravei com ela, Legal. que é a Letícia Costa. Enfim, fui pegando essas pessoas, a Michele Mara, a Karen Oliveira, e criei esses 10 programas. Só que eu terminei esses 10 programas, fiz a edição deles bonitinha e tal. Se vocês forem lá no canal, vão ver que são trabalhos bem feitos, com câmera profissional e tal. Uma amiga minha de Londres, que tinha passado por Curitiba algum tempo antes, eu tinha comentado com ela a ideia. Ela falou, posso também ajudar a contribuir no seu canal? Eu falei, óbvio que sim. E ela fez, eu acho que em torno de umas 7, 8 entrevistas lá de Londres, mandou para mim Que também. legal. Então a gente fizemos esses 10 programas. E aí, quando terminou esses 10, eu tinha mais uma relação de 30, 40 pessoas. Falei, quer saber? Peguei meu telefone, um outro telefone e tal, ou câmera fotográfica, e fui fazendo as outras entrevistas. Que legal. Hoje o canal tem em torno de 70 entrevistas, né? Sim. Eu tenho uma outra relação aqui, sei lá de quantas pessoas que eu poderia entrevistar para falar sobre os mais variados assuntos. Então, com isso, o que eu queria comprovar com isso? Que existem negros em todas as funções, que os negros estão presentes, há negros advogados, dentistas, médicos, não é só jogador de futebol e pagodeiro, né, como a gente diz, ou o negro não está só do lado pobre da população, o negro não é só a periferia, embora a gente saiba que as condições sociais no Brasil ainda jogam muito negro na periferia, mas não é só periférico. Em São Paulo, por exemplo, tem um empresário, dono de uma empresa chamada JR Diesel, que a empresa dele, o último levantamento, faturava 50 milhões de reais 50 milhões de dólares por ano. Então, assim, tem negros de todos os naipes para você procurar. Então, aí surgiu o Brasil de Cor, né? Esse canal que você falou. Ele não é um canal grande, porque eu nunca me dediquei, eu nunca tive tempo de me dedicar 100% a esse canal. Quando essa possibilidade aconteceu, eu entrei na Câmara Municipal, que foi em 2019. Inclusive a TV Evangelizar, a Rede Evangelizar, a gente conversou sobre essa proposta e eles toparam fazer 9 programas que estão no meu canal do YouTube também. E a gente foi para São Paulo, gravamos lá com um ator de teatro, gravamos com o diretor do Balé de São Paulo, o Ismael Ivo, que faleceu ano passado. E assim, quer dizer, também contribuiu para a realização do programa. Então, assim, é um projeto que eu acho que é um projeto ainda em gestão, ainda muito atual, né? A gente tem essa discussão sobre espaços, ainda está muito atual. E é isso, essa é a ideia básica do projeto. Eu acho que você tinha que continuar com essas entrevistas. Eu tô vendo aqui, eu já entrei no canal, já me inscrevi. Recomendo vocês procurarem no YouTube Brasil de Cor, mas tem que escrever o nome Erivelto, senão a gente não acha. Eu tô vendo aqui que você publicou um vídeo há 3 dias, que é uma entrevista com o Turbo Braga. Ela é recente ou você tinha guardado ela? Não, o Turbo Braga eu conheci no fim de semana, o feriadão agora. Eu fui para Itajaí, Santa Catarina, participar do Erecom. Legal. Erecom, para quem não sabe, os jornalistas sabem o que é, mas para quem não conhece, é o Encontro Regional de Comunicação. O último Erecom que eu tinha ido, acho que foi em 88, 89. Meu Deus! Para estudantes. Né? É um encontro para estudantes de comunicação mesmo. Mas como eu estou fazendo mestrado na Universidade Federal, você tem que apresentar projetos e, enfim, em algum evento público, né, que tem a ver com discussão científica. E aí o meu orientador de mestrado falou assim, por que você não faz uma imersão no Brasil de Cor e não tira extratos do programa, alguma ideia que é comum dos entrevistados? Eu falei, mas será que tem isso? Ele falou, não, procura que você acha. Né? Sim. Daí eu comecei a investigar nas entrevistas e percebi que em algumas entrevistas, mesmo a gente não falando de racismo, ou em determinado momento da fala, os negros têm uma necessidade de falar alguma coisa, tipo um apelido que eles tinham na infância que, de certa maneira, os marcou. Por exemplo, um falou que era apelidado de chorume, né? Aquele líquido
lixo, A Roberta lixo também. líquido. A Roberta Kise também. Não sei se ela te contou. Ela era chamada de chorume também quando ela era criança. É. Aí outra pessoa que disse que a professora na escola dizia que negro não aprende nada. Então eu peguei essas frases que marcaram as pessoas. Uma outra que tinha o cabelo crespo e tinha o que a gente chama de bullying hoje, né? Mas na época ela era gozada pelas amiguinhas, pelos amigos. E ela ficou 3 ou 4 anos repetindo a terceira série, porque ela não conseguia estudar, tinha esse problema. Então eu peguei essas angústias dos negros, que não são normalmente, não identifiquei as pessoas, mas inspirei as falas, e fiz a minha apresentação em cima disso. Foi um debate bem bacana. E aí em Itajaí, nesse fim de semana que eu fiz essa apresentação, tinha uma apresentação do grupo Millennium de dança lá de Itajaí. E aí a gente foi nessa apresentação, e é um grupo de street, não é só street, são danças urbanas. Uhum. E o fundador dessa escola, que tem 20 anos, é o Turbo Braga, um negro, nascido em Rondônia, já trabalhou no Beto Carreiro, enfim. E eu fiquei ali, né, esperando, terminou a apresentação, eu falei para ele, Turbo, eu gostei do seu trabalho e tal, tem um canal que é assim, sabe? Será que a gente pode conversar amanhã? A gente consegue gravar uma entrevista? Ele foi super simpático. No dia seguinte ele estava lá porque tinha uma seletiva para o Campeonato Mundial, que inclusive o grupo dele se classificou. Que legal. Daí a gente conversou ali por meia hora e gravei essa entrevista. Então essa entrevista foi, acho que a terceira ou quarta entrevista que eu fiz esse ano, e a gente já publicou, está ali para as pessoas verem. E eu fiz mais umas 2 entrevistas também online. Eu vi aqui, muito legal. Sim, agora... Então a gente está tentando manter o canal, mas é que realmente o que acontece, Dani, é que falta tempo para mim para poder fazer as entrevistas. Os colaboradores, né? Eu já tive vários colaboradores, a Kátia, que eu falei, que mora em Londres, já colaborou, Suzy Bonfim, que foi jornalista aqui no Paraná, mas ela trabalhava em Cuiabá, também fez algumas entrevistas para mim. Uma jornalista de Ponta Grossa também fez algumas entrevistas, 2 ou 3. Então, assim, é um canal colaborativo. A Thaís Velez, inclusive, eu usei uma entrevista. Ela não fez a entrevista para mim, mas ela entrevistou uma amiga dela que tem um astral super bom. Eu roubei a entrevista dela, coloquei no Brasil de Cor, porque a ideia é que os negros sendo entrevistados. Então, posso te dar uma sugestão? Negro, pode ser branco. Eu posso te dar uma sugestão? Pode, claro. Veio aqui agora, assim, para mim, para eu te falar. Por que ao invés... Eu sei que você não tem tempo, que você está na correria aí da Câmara, tô ligada. Mas você pode pedir para os negros mandar um depoimento, mandar uma mensagem, porque é bem isso que você falou, todo mundo tem algo bom para falar, uma história. E eu acho que é isso, assim, não falar de coisas ruins, porque já tem muita gente falando, né? Mas pode até contar uma história, mas como que ele se superou? Como que ele ou ela, né, cresceu e evoluiu na carreira e tem um lugar de destaque? Porque, por exemplo, lá na Janela do Empreendedor, tem 2 amigas minhas que são negras, que são maravilhosas, que é a Tati Hiroko, conhece a Tati? E tem a Teacher Olenka, que é professora de inglês. E elas poderiam gravar um vídeo e mandar para você, e você coloca lá no canal para ir mantendo. Sabe por quê? Porque se você publica um vídeo por semana, ou 2 vídeos por semana, você já tem mais de 1000 inscritos no seu canal do YouTube. Daqui a pouco ele já pode monetizar. E é uma fonte de renda para você. Ou você pode pegar esse dinheiro e ajudar outras pessoas. E é tudo em dólar. Então, comece a colocar vídeos toda semana. Se você não conseguir, pede pessoas para te mandar, para movimentar mesmo esse canal. Porque a ideia dele é maravilhosa. O que acontece é o seguinte, aí é meio assim, aquela coisa de o dono tem que estar olhando para a coisa funcionar, né? Então, assim, eu acho legal o exercício da entrevista, porque as entrevistas, as pessoas ficam à vontade, falam um pouco da infância, falam um pouco do crescimento, a gente brinca, a gente ri, né? Isso é que é legal de ser um programa, um canal de entrevistas. Eu já pensei nessa questão de fazer com depoimentos, inclusive eu mandei uma vez para uma moça, acho que é de Pernambuco. Eu a conheci no LinkedIn. Ela é uma pessoa da área de TI e eu não tinha entrevistado ninguém de TI ainda. Eu entrei em contato com ela, expliquei direitinho e tal, mandei as perguntas para ela responder.
E ela, sim, vou responder, vou responder, vou responder. Faz uns 4 anos ela não me respondeu. Então, assim, às vezes você fica, a pessoa não, né, fica na expectativa de que a pessoa mande as respostas e não manda. Então, assim, eu acho mais legal, e não é difícil fazer entrevista, né? Basta a gente estar fazendo aqui, dá para fazer via Instagram, dá para fazer via Sim, StreamYard, sim, tá? Mas o que eu acho legal é a gente fazer entrevista nesse formato que eu tenho, tradicional no programa, que é a entrevista com a pessoa. Aí você tem um videozinho para mostrar, uma fotozinha para mostrar, para sim, editar também. sim. É Então, isso. legal. Mas eu realmente acho que a ideia é viável. É, é, inclusive, tem um amigo meu que disse que o legal desse programa é que eu tenho uma reserva de mercado boa, né? Porque eu sou um dos poucos jornalistas negros do Brasil com mais de 50 anos, né? Sim, A gente tem aí Geraldo Pereira, tem eu, aí tem mais um no Recife, mas não são tantos assim, né? Então é sim, algo que mesmo que outra pessoa tenha a ideia de fazer, vai fazer diferente porque é claro, outra geração. claro, com Eu certeza. ainda sou um jornalista da velha geração e gosto da conversa, mas é claro, a minha ideia é que assim que terminar o meu mestrado, e ele já está no, esse é o último, eu estou nas últimas aulas agora, né? Tem que escrever o projeto agora. Aí eu acho que eu vou ter esse tempo para fazer mais Nossa, entrevistas, inclusive a própria PD Evangelizar depois das eleições. Talvez a gente faça mais uma temporada com eles. que show. É, tem que voltar mesmo, porque tem muito a cultura brasileira, né? Tem tanta coisa legal para a gente conhecer e tem pouca gente fazendo. A gente pensa que todo mundo tem canal no YouTube, mas não. Você sabia que apenas 25% das pessoas que utilizam a internet, nós temos 189 milhões de brasileiros que utilizam a internet todos os dias. Apenas 25% produzem conteúdo. É pouca gente que produz conteúdo. Então, você tem uma bagagem incrível, você tem que voltar com esse programa, tá? Esse projeto, porque é um programa, né? O Brasil de Cor é um programa no YouTube. É um programa, né? Tanto que é um programa que ele já foi para a grade da televisão. Olha aí. Ele é pensado como, apesar de ser transmitido via internet, ele é pensado como uma entrevista de televisão porque é a minha história, né? Eu tenho Sim. experiência com televisão. Não adianta eu querer inventar, É, fazer dancinha de TikTok, aqui que não vai ficar bom. sim. Fazer dancinha no Instagram. Não vai funcionar. Mas pode funcionar aqueles cortes secos, né? Que o pessoal faz muito hoje. Sim. Uma frasezinha, uma coisa assim. É o que eu gostaria, inclusive tem alguns desses momentos no canal do YouTube. Mas é que realmente, infelizmente por um lado, né? Felizmente por outro, me falta tempo para fazer a coisa como eu gostaria. Mas é óbvio que em determinado momento eu vou olhar para esse canal com o carinho que ele merece. O mesmo Sim. carinho que eu dediquei lá no começo, no primeiro ano dele, que a gente acho que chegamos aí a ter mais de 30 entrevistas, 30, 40 entrevistas, ainda quero voltar a me dedicar a ele da mesma forma. Que legal. Bom, então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, a gente já está caminhando para o finalzinho. Eu quero muito. Ah, Tá gostando, né? É bom, né? Eu falei assim, eu não quero tomar muito tempo do Erivelto, porque eu sei que você é uma pessoa ocupada. E daí eu falei, vou fazer 30 minutos, assim, para não incomodar muito, porque eu não sei direito como é que é, né? Se você gosta de conversar. Tô vendo que você tá gostando. Vamos ver se tem pano para manga, não, eu então. posso conversar. Eu sou super conversador. Não tem problema Que não. legal. Vamos ver se tem pano para manga, então. Me conta aqui, como é que é a sua relação com Deus? Porque eu vejo muita luz em você. Eu vejo muita energia em você. Você tem um ritual? Como é que é? Como é que foi a sua relação com Deus durante toda a sua vida? Porque eu sei que ele está aí junto com você. Ainda bem, eu também sinto. A minha família, né, o meu pai e a minha mãe, eram pessoas muito simples. A minha mãe era agricultora em Minas, depois veio morar no norte do Paraná, em Santo Antônio da Platina. Lá ela conheceu o meu pai, que era um funcionário de prefeitura, de obra de prefeitura. Eles se casaram lá em Santo Antônio e vieram para Curitiba 2 ou 3 anos depois com o primeiro filho, que era excepcional, ou, usando os termos do momento, era uma criança especial, né? Uhum. Então foi um começo bem difícil, mas tanto meu pai quanto a minha mãe, eles eram muito católicos, um casal de muita fé. Minha mãe era devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e assim fazia novena, meu pai também, enfim,
Então, desde criança, eu segui o caminho da religião, né? Fiz primeira comunhão, depois, como eu falei no comecinho da entrevista, entrei em grupo de jovens, né? E aí você tem também toda a formação de religião. Depois me casei, enfim, a religião sempre esteve presente na minha vida, a religião católica. Hoje, inclusive, eu sou um pouco mais aberto a outras religiões, não por entender que a religião católica é errada ou coisa assim, mas eu tenho ido muito em alguns eventos que me convidam para ir e tenho gostado do que eu escuto, porque eu acho que nenhuma religião cristã você não reúne 3 ou 4 pessoas para falar mal, né? Para xingar, para jogar as pessoas para baixo. Pelo contrário, você conversa sobre coisas e tira coisas boas para o seu dia a dia. Então, eu sempre tive, como eu falei, eu sou católico, vou à missa com uma certa regularidade, mas eu tenho comigo, você perguntou a minha relação com Deus, né? Eu acho que Deus está sempre ao meu lado, Ele sempre me ajuda nos momentos mais complicados, nos momentos mais difíceis. Quando eu estou assim naquele momento que nem a música mais me ajuda muito, eu peço alguma coisa, né? Estou nessa situação, como é que eu saio dessa, me dá uma luz, essa luz aparece, essa saída aparece. Legal. E eu acredito que isso só pode ser uma força superior, só pode ser Deus, porque eu invoco essa presença. Sim. Então, não tenho dúvida de que ele existe, que ele é forte, e na minha vida ele é forte, e sempre foi graças ao meu pai e à minha mãe que me ensinaram sempre isso, e isso ficou guardado. Ficou guardado não, ficou comigo, né, durante a minha vida. Isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Quando eu era criança, eu sou mineira. Sua mãe é mineira? Sua mãe é mineira, né? Minha mãe era mineira. Minha mãe faleceu agora em fevereiro, com 90 e Nossa, quase 92, 93 anos. aproveitou bastante a vida, E né? ela aproveitou bastante, Que bom, viveu bastante. que bom. E meu pai faleceu em 2011. Também nenhum dos dois chegou a sofrer, assim, Que foi bom. uma morte relativamente rápida. E o meu irmão, que era especial e que os médicos davam para ele 1 ou 2 anos de vida, morreu com 53 anos, Olha só, graças ao carinho da minha mãe, a dedicação dela com ele. Então sim, eu diria que a minha mãe se manteve também graças à fé, né, claro. que ela tinha uma fé muito forte. E eu sempre assim, eu paro, eu rezo todos os dias antes de sair de casa, enfim. Isso Eu é muito sempre penso na minha importante. mãe, que eu acho que ela está no bom lugar, peço a proteção dela. Então essa é a minha relação com o imaginário, com a religião. Deus é essa. Que incrível! Isso é maravilhoso e a gente sente isso, sabe? Não é à toa que eu te convidei para fazer a live comigo, porque eu acredito que as pessoas que carregam essa presença, né? Eu acredito que Deus está dentro de nós. A gente não veio aqui no planeta à toa. A gente veio aqui para deixar esse mundo melhor. É sempre o que eu falo na live. Nós fomos criados para melhorar o mundo. Então, eu vejo que o seu trabalho ele é muito relevante em todas as áreas. Inclusive, você está na política, né? Como é que foi isso? Como que você decidiu? O que te levou a se candidatar? E você já está no seu segundo mandato. Quer dizer que você é um bom político, um bom vereador. Conta pra gente aí como é que foi essa decisão, essa escolha. Eu acho que essa escolha, de certa maneira, foi uma dessas luzes, né, que a gente disse, que eu falei há pouco, que me aparece no caminho. Porque foi no ano que eu completei 50 anos de idade que eu saí da RPC. Né? Uhum. Imagina você normalmente, disputando disputa de mercado, dessa área de tecnologia, você com 50 anos, você sai de uma empresa, vai fazer o quê? Aí, para minha sorte, também pelo meu trabalho que eu tinha nesse momento de televisão, no dia seguinte que eu saí da RPC, já me fizeram vários convites, vários contatos, e eu entrei na RIC assim, tipo, convite, né? Eu não aceitei de imediato, porque tinha acabado de sair, enfim, mas já comecei a conversar com eles. E acertei o meu contrato com eles, com um salário menor que da RPC, mas com muito menos trabalho, com muito mais espaço para mim para pensar e fazer coisas. Foi ótimo, né? E aí imaginei, bom, aqui na RIC agora eu vou ficar mais uns 15 anos, né? Vai ser tranquilo para mim. Só que para mim isso durou 2 anos. E quando eu fui demitido da RIC, eu fiquei meio sem chão, né? Uhum.
Não ia ficar tentando outra emissora, aí já não tinha nem vontade mais tentar uma outra emissora para fazer a mesma coisa, que eu já estava cansado de fazer aquilo. E aí, um dia eu estava cortando a grama em casa, assim, e eu ouvi uma história. O prazo para filiação partidária, para quem vai se candidatar às próximas eleições, caiu de 1 ano para 6 meses. E eu falei, poxa, quer dizer que eu poderia ser candidato, né? Essa ideia passou pela minha cabeça e saiu no mesmo momento, mas de certa maneira ficou lá no meu inconsciente, né? E passaram-se uns 2 ou 3 meses, eu falei, nossa, vou ver esse negócio aí de eleição, como é que é. Porque, embora eu tenha sido repórter de política, tenha coberto muito assunto político na minha carreira de jornalista, o jornalista ele não para entender a política por dentro. Né? Aí eu fui lá conversar com dirigentes do partido para entender como é que é e tal. E até que eu cheguei no Rubens Bueno, que é o presidente do Cidadania, deputado federal, falei com ele e perguntei, Rubens, o que você acha, né, da possibilidade de eu me candidatar a vereador? Né? As eleições eram em 2016. Ele ficou surpreso, porque ele achava que eu tinha ido conversar com ele para gravar alguma entrevista, para pegar alguma informação, e falou, não, poxa, é uma ideia que para mim é uma surpresa, eu acho que você tem tudo a ver com a política, você vai ser um quadro excelente e tal e tal. Venha para a Cidadania, na época era o PPS ainda, mas venha para o partido que você é muito bem recebido. Só que eu não fui naquele momento. Eu conversei com ele e deixei. E o prazo foi chegando ao fim. Quando o prazo estava nas últimas 48 horas, um amigo meu que era de Cidadania me ligou e falou, olha, é o seguinte, cara, a gente está com o prazo acabando. Então, olha o que acontece. Se você se filiar e depois desistir, não quiser ser candidato, tudo bem. Você só desiste e está feito. Agora, se você não se filiar e depois se arrepender, você só vai poder disputar a eleição daqui a 2 anos. Ele me convenceu, eu me inscrevi no partido, fiz a inscrição, daí a história que eu já te contei. Eu fiz uma votação boa em Curitiba, fui o 27º colocado entre os 38 vereadores, não me elegi naquele momento, porque faltou voto para a legenda, né? Disputei a eleição de 2018 para deputado, fiz 21 mil votos, também não me elegi, só que daí, nessa de 2018, o vereador que tinha o mandato do Cidadania, o Hélio Virbis, foi convidado pelo governador para ser secretário de esportes. E nessa eu acabei entrando para a vaga. Mas ali naquele período, entre 16 e 18, que eu tentei a eleição 2 vezes, não me elegi. Aí era o fim do ano. Eu já não estava satisfeito com o trabalho que eu estava fazendo na minha empresa. Eu tinha uma empresa de comunicação, fazendo media training, conferências, esse tipo de coisa, eventos. Mas eu estava começando a sentir falta de gente. Né? Uhum. E aí comecei a pensar, putz, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Né? E aí abriu essa janela, né, do Hélio de sair e eu entrei na Câmara e estou lá até hoje. Eu disputei a eleição em 2020, aumentou a minha votação, eu fui o 10º candidato mais bem votado. E agora é assim, né? A cada 2 anos, a política, de certa maneira, te exige que você dispute a eleição de novo. Então, esse ano tem eleição de novo. Que legal. Eu já sou pré-candidato a deputado estadual. E por que a gente entra numa eleição a cada 2 anos? Porque o político ele tem que estar... mesmo que eu não me eleja, as pessoas vão ouvir que eu sou candidato, vão ouvir o meu nome, vão se lembrar de mim. Daqui 2 anos, se eu for candidato a vereador de novo, não conseguir lugar na Câmara, na Assembleia, as pessoas vão se lembrar, tem o Erivelto e tal. E esse lembrar também faz parte da política. Sim. Então, são coisas que você descobre na política, embora você, às vezes, até não concorde muito no primeiro momento, mas depois você vê que as coisas são assim. Se você quiser fazer política, você tem que entrar na política, né? Não necessariamente entrar de cabeça, não precisa sujar as mãos, né? Não há necessidade disso. Sim. Mas você tem que usar alguns dos artifícios da política, você tem que usar. O jornalista, ele está aqui ainda, ele é muito crítico, né? Ele segura muito o político também, mas nesse momento eu sou vereador, eu tenho que exercer o meu mandato. Legal. Eu acredito muito na política, sabe? Eu acredito que é o caminho. E, assim, lógico, a política atrelada à educação. A gente precisa ensinar as pessoas, ensinar os brasileiros sobre política, porque tem muita gente que desacreditou completamente e não quer mais votar, né? A minha filha, ela mais nova, fez 16 anos e ela não quis tirar o título de eleitor. Porque, olha só, 16 anos, já está
desiludida com a política. Como assim, né? Então a gente precisa ensinar muito o brasileiro sobre política, mostrar que existem políticos honestos como você, como existem vários. Mas a gente precisa ensinar as pessoas sobre política, Erivelto, sabe? É por isso que eu te chamei para vir falar aqui, porque eu acredito que a gente consegue mudar o país através da educação. Se a gente ensinar o brasileiro e abrindo a mente das pessoas que existem sim políticos honestos, né? A gente precisa conversar com eles, ouvir o que eles têm para dizer, né? Quais são os valores que essas pessoas têm, porque a gente precisa eleger pessoas que vão defender os nossos valores, não é isso? Eu tenho uma norma, um dogma lá no gabinete, quando eu entrei na política, né? Os primeiros 3 ou 4 meses você está lá entendendo ainda como é o mecanismo das coisas. Porque o que acontece é quando você está fora, você acha assim, não, quando eu me eleger, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo mais, vou propor tal e tal. Quando você entra lá, você descobre que isso que você gostaria de propor ou já existe ou não é sua incumbência fazer isso, né? Uhum. E aí, depois de um período, eu comecei a entender que os políticos têm uma possibilidade de manobra muito pequena, uma área de manobra muito pequena, né? Você ajuda, você tem como ajudar as pessoas, tem como fazer as coisas. Né? E daí a gente pegou no gabinete, chamei a equipe e falei, olha, a gente tem o seguinte objetivo para vocês aqui. Todas as pessoas, qualquer pessoa que entrar em contato com o gabinete, ela tem que ter uma resposta. A gente vai primeiro buscar a solução do problema dela. E eu digo para você que 9 entre 10 pessoas têm soluções muito fáceis para problemas. Às vezes uma ligação para um 156 resolve. Às vezes uma ligação para um posto de saúde resolve. O que acontece é aquilo que você falou, né? As pessoas, elas não acreditam no efeito da política ou não sabem que elas têm muitos direitos, às Sim. vezes ao alcance da mão no telefonema. Então a gente tem no nosso gabinete quase que uma escolinha para o eleitor, a gente vai nos bairros, a gente conversa com as pessoas, a gente troca ideias com as pessoas. Então isso que eu acho que é o mais legal. A gente está multiplicando pessoas. Se eu tivesse conhecido a sua filha antes, seria dito para ela, vá lá no gabinete para a gente conversar sobre política. Pois é. É o convite que eu faço para todas as pessoas. As pessoas, inclusive, não aceitam, né? Porque é o mais curioso. Vocês falam, mas será que pode? Mas lá não tem que pagar, lá não tem segurança. Não, é uma casa aberta. Você pode ir a hora que você quiser, né? No horário comercial. Pelo menos no meu caso, eu recebo as pessoas em qualquer horário que seja livre, às vezes até em horário de sessão, converso. Não significa que o fato de eu conversar com a pessoa, hoje mesmo nós tivemos uma votação pesada na Câmara, porque está mudando aí algumas regras do funcionalismo municipal, mas eu converso com os funcionários que estão lá e estão pedindo alguma coisa, se eles disserem, mas o seu voto vai contra o trabalhador. Eu digo, bom, ele não está indo contra o trabalhador. É o momento de mudar a legislação, porque a legislação não pode ficar parada, né? As coisas evoluem. Então, é fundamental você conversar com as pessoas e elas terem o feedback de um político. Eu acho que você tem razão quando você diz que há políticos honestos, há políticos legais, há realmente, há político bandido, há político aproveitador, tem tudo isso, né? Se a gente fizer uma radiografia da Câmara, você vai encontrar tudo isso. Mas eu acredito que a gente tem uma legislatura em Curitiba um pouco mais madura do que outras que nós tivemos, um pouco mais adulta, né? Em muitos aspectos. Claro que não é perfeito, mas eu sempre que digo, eu coloco o meu gabinete à disposição das pessoas. Se vocês forem lá, a gente está falando aqui no meu Instagram, Erivelto CWB, né? É o meu Instagram pessoal. Mas eu tenho o meu Instagram, erivelto.vereador, tem todas as ações que nós fazemos no gabinete todos os dias, é muita coisa. Então, as pessoas também podem acompanhar por lá. E esse aqui é o legal do nosso trabalho e desse novo trabalho, né, que eu estou exercendo aí. Não dá nem para dizer que é 10%, menos de 10% da minha vida profissional está na política. Então, ainda sou muito jovem na política. Então, por isso que eu acho que a gente pode mudar as coisas. Eu acredito também. E eu quero muito te agradecer por esse tempo aqui juntos. Eu gostei muito de conversar e conhecer um pouco mais de você, da pessoa que você é, né? E quero também me colocar à sua disposição, se eu puder contribuir de alguma forma. Eu gosto muito de fazer palestras gratuitas.
para ajudar os empreendedores a entender esse mundo digital. Então, se você souber de algum evento, alguma coisa que vai acontecer na cidade e você puder me indicar, eu vou ter o maior prazer em ir lá e fazer gratuitamente para ajudar os empreendedores, porque eu acredito no caminho da educação, sabe? Eu vejo que o Brasil ele é um país de terceiro mundo por conta da mente do brasileiro. O brasileiro ele tem uma mente muito fechada. Primeiro que ele não se acha bom o suficiente. Ele sempre acha que todo mundo é melhor do que ele, né? Então a gente precisa realmente empoderar as pessoas e a gente só consegue isso através da educação. Então o meu trabalho é ajudar as pessoas acima de 40 anos a usar as redes sociais para divulgar seu produto, seu serviço e vender o seu conhecimento. Então, se você souber de algum evento, estou à disposição, quero ajudar e trazer realmente essa mentalidade de prosperidade para as pessoas. Deixa eu dizer, já que a gente já estouramos o nosso tempo mesmo, deixa eu explicar para você e para as pessoas que acompanham essa live como é que é o trabalho, né, de um vereador, explicando de uma maneira bem simples. O vereador, constitucionalmente, ele tem a função de escrever leis e fiscalizar o trabalho da prefeitura. Né? Basicamente é isso o trabalho. Uhum. Como eu falei, as leis, numa sociedade toda legal que nós temos, existem até leis demais, é difícil você criar uma lei realmente que mude a vida das pessoas. A gente tem uns 2 ou 3 projetos lá buscando isso, mas é muito difícil você colocar em discussão, aprovar, enfim, tem toda essa burocracia. Mas os vereadores eles têm direito a destinar das verbas do município anualmente, no caso desse ano ou dos anos anteriores, R$ 1 milhão. Então a gente não pega esse dinheiro na mão e sai distribuindo. A gente destina emendas, vamos imaginar, para o Hospital Nossa Senhora das Graças, o Hospital Pequeno Príncipe, os grandes, né, entidades de saúde, enfim. Uhum. Mas no nosso gabinete, nós começamos, no ano passado, a gente começou a perceber que existem muitas pequenas entidades que fazem um trabalho muito grandioso, né? Às vezes com 10, com 20, com 30 pessoas, precisam, às vezes, de R$ 20 mil para resolver um problema grande que eles têm. Então, a gente, em vez de dar 100 mil para um hospital grande, a gente dá 40 e dividimos esses 60 para entidades menores. Isso que você falou aí de educação é fundamental. Tem muitas entidades que a gente ajuda. Eu procuro conhecer o trabalho dessas entidades. A gente teve até umas 2 ou 3 semanas que se chama... Puxa, me fugiu o nome, mas é uma entidade ali na região do Bairro Novo, que trabalha com jovens de 12 a 16 anos, jovens em situação de vulnerabilidade, mas eles trabalham exatamente essa questão de ensinar para as pessoas, principalmente empreendedorismo. Acho que é uma coisa que você pode até... Um dia a gente pode marcar de você ir lá conversar com eles. Sim. E é legal, porque eles trabalham com uma fatia que normalmente não tem para o jovem. Né? Normalmente tem uma oficina de capoeira, oficina de dança. Não, lá eles fazem oficina mesmo, práticas, para você desenvolver no jovem ainda a vontade de trabalhar e de empreender. Então, eu acho muito legal isso que você falou, que a educação é fundamental. Eu acredito que a educação é que pode mudar o nosso país, né? Sim. Já era para ter mudado se a gente tivesse gente mais interessada nisso. Mas não podemos desistir. Não, eu acho que cada um tem muita possibilidade a partir de hoje por conta das redes sociais, né? A gente está aqui fazendo essa live, não vai ficar só aqui nesse momento. Esse vídeo vai ficar gravado. Outras pessoas vão ter acesso a essas informações que a gente está colocando aqui hoje. E o nosso trabalho é realmente empoderar as pessoas para que elas comecem a melhorar um pouquinho a comunidade delas, entendeu? Se a gente começar a despertar as pessoas, elas vão despertar outras pessoas, né? Para estudar, para ler, para estudar sobre cultura, sobre política, para entender realmente como funciona, né, o país, e o que a gente pode fazer para melhorar a vida de outras pessoas. Se cada um ajudar alguém, eu acho que a gente consegue melhorar bastante esse país. Então, eu quero muito te agradecer por esse tempo. Eu adorei conversar com você, foi incrível. Tá? Vamos repetir. De repente, a gente faz no YouTube da próxima vez, pelo StreamYard, que é bem legal, né? Fazer por lá. E muito, muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso, foi incrível.
Você é sensacional. Obrigado, Dani. Você que é muito simpática, muito receptiva, né? E gostei muito de conversar com você, com o seu pessoal. Como você falou, esse vídeo ainda vai reverberar, talvez a gente até publique. Fico pensando se eu publico no Brasil de Cor, se eu publico no meu outro canal. Mas eu acho que o legal é a troca, né? Então, a gente está sempre disponível. E já que você se inscreveu no canal, você vai saber das novas entrevistas. De vez em quando me dá uma lembrada. Pô, não vai fazer entrevista nova, não? Ah, eu vou, A minha ideia é voltar a fazer uma entrevista, ou às vezes até 2 por semana. eu vou te cobrar sim, porque é super importante, é a nossa cultura. Você tem muito conteúdo e a gente pode ajudar muita gente, sabia? Às vezes a gente não dá valor, né? Um vídeo que a gente faz, a gente pensa, ai, tem pouca gente assistindo. Só que não. Você vai ver que você vai receber mensagem falando, ai, adorei ver você lá conversando com a Dani. Porque as pessoas, elas precisam disso, sabe? Elas precisam ouvir que tudo vai dar certo, que a gente vai conseguir, que é só a gente se unir, né? Eu acho que eu não gosto muito desse negócio de separação, assim, sabe? Não curto muito esse negócio. Mas porque eu acho que todos nós somos iguais, sabe? É igual, por exemplo, a Roberta, ela tem um negócio do Conecta Afro dela lá. Eu não posso ir lá dar entrevista para ela. Eu não posso oferecer nenhum serviço lá para ela, porque eu não sou negra. Então, eu acho um pouco esquisito isso, mas tudo bem, eu respeito. Sabe? Porque, para mim, todo O mundo. meu canal, é curioso, eu fiz de propósito isso, né? Até pela experiência de jornalista. A primeira entrevista que tem no Brasil de Cor é com um publicitário, que eu falei, que se chama Marcelo Romanievich. Ele é branco, né? Tem esse sobrenome Romanievich, e ele foi o criador de uma campanha sobre racismo institucional, mas é que é uma campanha legal, porque ela mexeu muito, foi em 2017, eu acho, mexeu muito aí com discussões sobre por que os negros não ocupam espaços de direção em empresas. Então tinha, de certa maneira, a ver com a minha temática do canal. Sim, E aí, legal. além desse, ainda tem o Laurentino Gomes, que foi um jornalista branco que escreveu os livros 1989, 1822 e 1889, e 1808, 1822 e 1889. E ele escreveu uma trilogia sobre a escravidão. O último livro dele foi lançado agora recentemente. Ele foi morar na África para entender a questão da escravidão. Então, o Laurentino também é um dos entrevistados do Brasil de Cor. E não é negro, né? Mas é que a entrevista dele tem muito a ver com o contexto que eu quero dar. Mas, e daí as pessoas perguntaram, por que você não coloca sociólogos e tal para falar? Porque a minha ideia não é também fazer um Brasil de Cor com brancos. Se tiver um sociólogo negro para falar sobre o assunto, É, ótimo, né? Mas em alguns casos, a pessoa sendo branca e tendo algum conteúdo que dê para linkar. Tem uma outra entrevista também, um médico aqui de Curitiba, faz uns 2 anos, não sei se você se lembra dessa história, ele tem uma filha adotiva, eles foram para São Paulo, lá no Starbucks de São Paulo, a menina foi no banheiro, na hora que ela estava saindo do banheiro, o segurança lá do Starbucks quis botar a menina para fora porque ela era negra. que absurdo. Então, foi um episódio bem desagradável, mas eu fiz entrevista com ele também. Então, assim, é um canal Brasil de Cor para falar com negros, mas também com brancos sobre assuntos que interessam a todos. Entendi. E essa é a proposta do canal. Legal. Ah, eu vou te indicar vários amigos negros que eu amo de paixão. Inclusive entrou um aqui que é lá de Minas Gerais, que é a Laís. Ela também cuidou da minha filha quando eu morava lá em Minas, tem um trabalho maravilhoso, é cristã. Então, eu acho que a gente precisa se conectar e falar com pessoas de várias partes do Brasil, inclusive fora do nosso país, porque, cara, isso aqui é muito rico, né? Essa troca de experiências impulsiona a vida de outras pessoas, entendeu? Inspira outras pessoas a agir, a querer crescer. Eu acho que esse é o segredo da vida, a gente querer sempre melhorar e ajudar outras pessoas a melhorar. Então, quero muito, mais uma vez, te agradecer pela sua contribuição, porque senão a gente fica aqui até meia-noite conversando, porque assunto é que não falta, né, Erivelto? Certo, a gente só conversou sobre 2 assuntos, né? Mas muito obrigado mais uma vez, Dani, Mas, e um abraço para o pessoal aí. Entre lá no Brasil de Cor no YouTube, bata Brasil de Cor, entrevistas, Brasil de Cor, Erivelto, para ir direto para o canal. isso. E me procurem aqui no Instagram, meu perfil bugado do Instagram, né, que está meio travado, é Erivelto CWB, e o erivelto.vereador. Legal. Tá bom? Um beijo para você, boa noite e até a próxima. Valeu, Dani. Beijo para você. Tchau, tchau.